Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quando Yuri Alberto estará de volta. Dá para garantir que o centroavante alvinegro voltará antes do tempo. Só para lembrar, no dia 24 de maio ele acabou sofrendo uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. A expectativa era de que ele voltasse em 2 meses, mas mesmo no período de férias, enquanto viajava nos Estados Unidos com a família, ele levou um fisioterapeuta para tentar acelerar esse processo. Na primeira semana de intertemporada do Corinthians, depois do período de férias, o Yuri não conseguiu treinar com o restante do elenco, mas já não faz mais apenas trabalho de fisioterapia, ele tem feito atividades dentro do campo. E a expectativa é de que já na próxima semana, completamente recuperado, possa treinar com o restante do grupo. Não dá para imaginar que o Yuri Alberto esteja na partida do próximo domingo, 19 horas, na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino, mas para a sequência do campeonato, aí sim, Yuri Alberto deve ser novidade, jogador super importante, que talvez só não seja negociado nessa janela de transferências da metade do ano, justamente por causa dessa contusão. Outro dia, conversando com o empresário dele, o André Cury, o André lembrou que pelo segundo ano consecutivo, nesse momento de janela mais forte na Europa, nos meses de julho e agosto, o Yuri não se coloca à disposição por conta de pequenas lesões. Só para completar, é importante contar que o Corinthians de Dorival Júnior chega para essa retomada de Campeonato Brasileiro pressionado pela falta de resultados. E o ex-técnico da seleção brasileira precisa render. Caso contrário, vai ser alvo de muitas cornetadas por parte da torcida. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Hora de falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que diante da determinação em ficar no clube, ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27. E ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1.700.000 por mês. Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões de reais fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Hora de falar sobre o Corinthians, que negocia com 2 atacantes, o Biel, que pertence ao Sporting, e o Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Pois bem, nenhum dos dois causou grande empolgação entre torcedores corintianos. E hoje a percepção que eu tenho é de que o negócio que mais incomoda é com o Biel. Isso porque a oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada, o Sporting quer mais dinheiro.
E o torcedor corintiano, muito preocupado com a condição financeira do clube, entende que o Biel, que nunca conseguiu ser o protagonista do Bahia e foi reserva no Sport, tinha apenas 7 partidas nos 6 primeiros meses em Portugal. Tudo isso representaria muito dinheiro para o jogador, que chegaria como uma aposta. Dá para dizer até que, se essa repercussão negativa continuar, a tendência é que o Corinthians saia do negócio, mesmo já tendo um acordo fechado com o Biel, falta o acerto com o Sporting. Em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre do mercado, mas nem por isso seria barato. O pacote Carlos Vinícius hoje gira na casa de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Corinthians, que acaba de conseguir se livrar do Igor Coronado, abrindo sua folha salarial em R$2 milhões, a ideia era reutilizar essa grana com contratações. Mas vários torcedores e também alguns conselheiros entendem que, em vez de gastar R$1 milhão no Carlos Vinícius, seria melhor trazer 2 jogadores para ganharem R$500 mil cada. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre Biel e Carlos Vinícius? Seriam 2 bons acréscimos? Você é a favor ou contra? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Bora mudar de assunto para falar sobre o novo paradeiro de um ex-jogador do Corinthians, Giovani, que acaba de deixar o clube em fim de contrato. Será reforço do Verona, da Itália. Time que terminou na 14ª colocação na última edição do campeonato italiano, 6 pontos de vantagem em relação ao terceiro e último time rebaixado por lá. Importante retomar a história do Giovani. Ele havia sido contratado do Capivariano por R$3 milhões para terminar a formação na base e depois ser promovido ao time principal. Até deixou boa impressão nas categorias menores do Corinthians, mas no time principal nunca conseguiu decolar. Ainda assim, desde a temporada passada, o Corinthians discute a renovação de contrato e o Giovani sempre criando empecilhos e pedindo muito dinheiro. A partir do momento que o Corinthians percebeu que não conseguiria renovar, encostou o Giovani e o perdeu de graça, desperdício de R$3 milhões. Giovani, que na atual temporada disputou apenas 2 jogos, temporada passada de 21 jogos e 2 gols. Importante, o Corinthians não recebe absolutamente nada com a transferência do atleta para o Verona. Para completar o vídeo, destacar a provocação de corintianos e são paulinos contra o Palmeiras. E essa provocação não veio apenas de torcedores. Nas suas redes sociais, nos perfis oficiais, São Paulo e Corinthians zombaram do rival. O Corinthians, pouco depois da eliminação do Palmeiras, postou a imagem de um porco vestido com terno verde e com uma placa "Deportado". Na legenda, "Mundial é para poucos", seguida de uma taça nas cores de uma taça do mundo e das cores preto e branco. São Paulo, na manhã desse sábado, postou "Bom dia só para quem é tricampeão mundial", a imagem do mascote do São Paulo no Morumbi ensolarado. Na legenda, emojis com 2 palmeiras, citando o Verdão, e aquele proibido, e Mundial, como se o Palmeiras, fazendo referência ao fato de o Palmeiras não ter Mundial. Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos €14 milhões, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em 2 frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português, está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de €5 milhões por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano,
Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio-campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Sebadios e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes. Algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Sebadios, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida. Extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o Timão, pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al Hilal, um dos grandes rivais do Al Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons, e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem, essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão.
a tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1, contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.